Posso contar uma história para você? Hoje eu acho que eu não ia trazer história, não. Mas eu trouxe. Olha que interessante. Eu estava vendo um grande educador aqui do Brasil, né? Ele foi convidado para visitar uma escola de surdos, né? Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa, quando ela é surda desde nascença, ela não fala bem, né? Ela tem a dificuldade de falar. E essa escola preparou uma apresentação para esse professor, para esse educador. E a apresentação era uma apresentação de música. Então eles tocaram instrumentos e eles cantaram música, eles se prepararam para isso, né? E foi lindo lá, ele assistiu, ele amou. E ele, como ele não sabe falar em Libras, né? Ele pegou uma pessoa que ia traduzir e ele agradeceu em Libras. Um dos meninos que estava lá, era uma turma de 7, 8 anos de idade, né? Um dos meninos que estava lá levantou e foi agradecer a ele, né? E quando agradeceu, falou com ele normalmente. Aí ele achou estranho, né? Falou: você não é surdo desde criança, né? Você não é surdo desde nascença, porque você fala tão bem. Aí ele falou assim: não, eu não sou surdo. Eu ouço e eu falo, eu não sou surdo. Aí ele achou estranho, né? Ele falou assim: mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso aqui não é uma escola de surdos? Sim. E você não é surdo? Não. Então por que você está numa escola de surdos? Ele falou assim: porque meu pai e minha mãe são surdos. E eu conversei com eles, e eu decidi que a melhor maneira de eu me relacionar com eles seria se eu estudasse numa escola de surdo, para eu poder saber como relacionar com eles. A história só vai até aqui. Agora, o que Deus falou comigo sobre isso? Porque essa história não é uma história evangélica e tudo. O que Deus falou comigo? Que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós viemos ao culto, quando nós participamos de uma célula, quando nós participamos de um evento, nós estamos aprendendo a nos relacionar com o nosso Pai. Nós estamos buscando nos relacionar com o nosso Pai. E eu pensei: eu quero ter o coração igual desse menino, que abriu mão de estudar numa escola normal, para poder aprender a se relacionar com o Pai dele. É por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que nós seguimos esse evangelho, para nós aprendermos a nos relacionar com o Pai. Não é um clube, não é um evento, não é um relacionamento somente. O objetivo de estarmos aqui é aprender a nos relacionarmos com o nosso Pai. Amém? Interessante que nós estamos numa campanha, né? Hoje é o 3º domingo da campanha. E o nome da campanha é Assim que eu luto as minhas guerras. Quando me pediram para estar trazendo a palavra hoje, eu fiquei pensando assim: assim que eu luto as minhas guerras. Aí eu fui lembrar dos outros domingos, né? Aí eu pensei: palavra do Bispo Francisco, do 1º domingo, sobre solte as suas pedras. Quem ouviu essa palavra? Se você não ouviu, entra no YouTube e ouve essa palavra, que é muito boa, né? Muito boa. Mas eu até brinquei com o bispo, eu falei assim: bispo, essa palavra não tem muito a ver com guerra, solte as pedras para ir para a guerra, né? É o princípio, né? Depois, no outro domingo, nós tivemos, como foi Páscoa, a gente falou de ceia. Não foi isso? O pastor Jaime pregou sobre ceia. Então, ficou a incumbência para mim de trazer uma passagem de guerra mesmo. Porque os meus antecessores, eles não fizeram isso dessa maneira. Então, eu quero que você abra lá em 1 Samuel 16. E apesar de o bispo estar proibido de pregar sobre Davi, eu vou pregar sobre Davi. Né? É muito interessante porque Davi é talvez o personagem mais famoso, né? Que existe depois de Jesus na face da terra, né? Você sabe que a nação de Israel, o símbolo de Israel é o símbolo de Davi, né? Davi, apesar de ter tido muitos reis de Israel, Davi é o rei mais famoso de Israel. E eu quero falar para você, eu vou ler o 16, do 6 ao 13. E eu quero falar para você das fases da vida de um guerreiro. Porque eu não sei se você sabe, mas você é um guerreiro. Você é uma guerreira. E existem fases na vida de um guerreiro. E eu quero que você conheça essas fases, você veja essas fases na sua vida. Olha que interessante, diz assim, ó: sucedeu que entrando eles
viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Acabaram os seus filhos? Ele respondeu: o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Só até aqui. Olha que interessante. Deus tinha rejeitado Saul e falou para Samuel: vou ungir um rei. Vai até a pessoa tal. Ele foi lá para a casa desse homem, Jessé, e falou: é um dos filhos dele. Ele vai e passa pelos 7 filhos. Nenhum desses filhos foi achado, né? Que era o rei, que seria ungido. Você não tem mais filho nenhum? Aí ele manda buscar o filho que estava lá apacentando. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você está recebendo o maior profeta da nação, e naquela época era uma teocracia, naquela época o rei ele tinha menos autoridade do que o profeta. Se você vai receber o profeta na tua casa, você deixa um filho teu de fora desse jantar? Você acredita que um pai deixa um filho fora do jantar, que vai a pessoa mais importante da nação, na sua casa? Mas Davi foi rejeitado. Davi foi deixado de lado. Muitas vezes, o começo da vida de um guerreiro, eu botei aqui, é o momento do esquecido. Primeira fase é a fase do esquecido. Eu não sei se você já se sentiu assim ou se você se sente assim. Muitas vezes nós somos o filho mais novo e nós somos aquele que, não, ele não vai. O outro irmão é que vai prosperar. É o outro irmão que vai crescer. E não, esse aqui não. Eu não sei se você trabalha numa empresa e você se sente assim, o esquecido, o desvalorizado. Eu não sei se você frequenta uma igreja e você se sente assim, o esquecido, o desvalorizado. Eu não sei se onde você anda, nos seus relacionamentos, você se sente assim, né? Só que Deus escolhe as pessoas pelo coração. Deus, ele levanta o improvável. Porque o homem que olhou, o homem olhava e falava: certamente é esse. Um rapaz bonito, um rapaz alto, um rapaz forte, devia ser um cara que ele falava: não, olha lá, guerreiro é aquele ali, ó. Guerreiro é aquele irmão mais velho ali, ó, o mais velho. Olha o tamanho dele. E aí Deus falou: não é esse. Não é esse. Então, primeira coisa, para você ser um guerreiro de Deus, é Deus que te escolhe. É Deus que te escolhe, não são os homens. Às vezes parece que a gente quer fazer muito para a gente ser aceito pelos homens. Quantas vezes, eu estou falando de mim, tá, gente? Quantas vezes eu fiz tanto para ser aceito pelas pessoas? Tem pessoas que chegam a ser chata para ser aceito. Verdade ou mentira que eu estou falando? Às vezes a aceitação, a gente tem um desejo de aceitação muito grande dentro do nosso coração. A sociedade, ela exige isso. Você vê que as pessoas, elas fazem cenário, elas se maqueiam toda, bota tudo para tirar uma foto do Instagram de um café que talvez ela não vai nem tomar, porque ela não pode, porque está com esofagite. E ela tira aquela foto linda, toda preparada, maravilhosa, e pá, e bota lá no Instagram. Aí vê aquela mensagem linda, maravilhoso. Eu estou falando besteira que eu estou falando? Necessidade de aceitação. Hoje a nossa sociedade tem uma necessidade de aceitação. E o cara estava lá apacentando, enquanto que o profeta estava jantando na casa dele. Mas só que ele vai e chama ele. Quando ele chega, o que acontece? Acontece assim. Davi chega e fala assim: por que não me chamaram? Ah, olha, viu? Nunca me chamam mesmo, profeta. Ele falou isso, você leu isso?
Não, é outro tipo que existe na nossa sociedade, a sociedade do mimimi. Que é a sociedade que, tu vendo, eu não consigo. Tá vendo, não me escolhem. Olha, viu, nem me chamaram. Ele não ficou reclamando lá para o profeta. Eu não vejo isso em Davi. Porque foi Deus que escolheu ele. Você tem que entender qual é a sua identidade. A sua identidade é mais forte do que o que as pessoas acham ou pensam de você. Amém? A identidade de Davi, ela estava resguardada. Mas por que a identidade de Davi estava resguardada? Eu me pergunto, né? Ele escreveu a maioria dos salmos, né? Ele escreveu quase todos os salmos. Davi escreveu os salmos, vários antes de ele se tornar rei. Se você lê os salmos, você vê nitidamente que era na época, ele fala de cuidar de ovelha, ele fala daquele momento que ele estava vivendo de pastor. O que faz você ter relevância no reino de Deus é a intimidade com Deus. Quando uma pessoa é levantada, quando uma pessoa fica em evidência, quando uma pessoa ela tem notoriedade, quando ela é conhecida, mas ela não tem intimidade com Deus, acontece o que aconteceu com Saul. A Bíblia não fala que Saul tinha intimidade com Deus, que era o rei antes de Davi, né? A Bíblia diz que ele foi escolhido, o profeta deu a notícia para ele e ele teve uma experiência com o Espírito Santo. Davi teve uma experiência com Deus muito antes disso. A Bíblia diz que depois daquele dia, né? Vamos lá. Que depois daquele dia a vida dele iria mudar, né? Ele ia ser ungido rei. Eu te pergunto, ele foi lá, o profeta ungiu ele rei, aonde? Na casa dele, né? Na presença dos irmãos do pai. Ele foi ungido rei perante a nação. Sabe o que aconteceu com a vida de Davi no dia seguinte que ele foi ungido rei? Nada. Nada. Ele foi apacentar de novo as ovelhas. Ele foi relacionar de novo com os irmãos. Ele não foi jogado direto lá para ser rei. Ele não foi jogado para ser rei direto. Se você quiser entender o valor do livro de Salmos, que Davi escreveu, a maioria dos livros, é só você ler os Salmos e você vai ver que ele ensina um relacionamento com Deus, né? O livro de Salmos ensina um relacionamento com Deus. O livro de Provérbios ensina um relacionamento com os homens. Mas o livro de Salmos ensina um relacionamento com Deus. Ele chegou e não aconteceu nada na vida dele. Só que, lá no verso 13, diz assim, bota ali para mim de novo. Olha só, no 13, tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor se apossou. Muitas vezes, quando nós somos ungidos, quando nós somos chamados, não quer dizer que a nossa vida vai mudar do dia para a noite. Mas quer dizer que o Espírito Santo vai se apossar da nossa vida. Quer dizer que o Espírito Santo vai começar a falar com você. Quer dizer que você vai poder ouvir uma voz interior, e não é a voz interior que te faz fazer as coisas erradas, é a voz interior que te empurra para o certo, te empurra para frente. Essa é a primeira fase. Ele foi esquecido pela sua família. Depois eu quero ler aqui, 1 Samuel 16, 14. Eu vou ler do 14 ao 23. Ele esperou, né? É interessante que ele esperou a fase. Ele não chegou e ele saiu falando para todo mundo, agora eu sou o rei. Eu fui ungido rei pelo profeta. Ele esperou. Isso é uma outra coisa. Às vezes a gente fala muito. As coisas acontecem na gente e a gente bota muito para fora. Tudo que você bota muito para fora, né? A pessoa recebe uma palavra de Deus aqui no domingo de manhã, sai daqui e bota hashtag agora eu sou guerreiro. Hashtag ninguém me segura. Então a pessoa fica, caraca, recebeu a palavra agora, digere essa palavra, faz isso, sabe? E isso acontecer, espera o tempo. Eu lembrei que Jesus, ele esperou 30 anos para começar o ministério dele. Deve ter sido chato ele esperar, né? Imagina uma pessoa que não pecou.
Ele conviveu como criança, adolescente, jovem. Imagina Jesus, olha que viagem que eu tive, pensando nisso. Imagina Jesus andando na rua e vendo uns aleijados. Ele não poderia curá-los? Mas não é chegada a minha hora. Saber o tempo, não é maldade, é saber o tempo certo da gente fazer as coisas. Existe um tempo, tudo que é abreviado pode dar errado. E tudo que é também empurrado pode dar errado. Tem pessoas que têm um chamado e não começam nunca. E tem pessoas que recebem uma palavra profética e já quer sair fazendo. Tem um tempo certo para todas as coisas. 1 Samuel 16, do 14 ao 23, diz assim: tendo-se retirado Saul, o espírito do Senhor, da parte dele um espírito maligno o atormentava. Então o espírito entrou em Davi e saiu de Saul, né? Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que sabe tocar harpa e que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele adilhará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente e homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, carregou de pão, de odre, de vinho, um cabrito, enviou-lhe a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa Davi perante mim, pois caiu em graça. Só até aqui. Olha que interessante. Primeira, quando Samuel viu Davi, ele falou, ele era um homem, era ruivo, boa aparência, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Olha que legal. Primeira impressão. Passou um tempo da sua unção. Olha a impressão do soldado. Primeira impressão, a impressão do profeta. Segunda, ele vai e fala assim, ele fala: conheço um filho de Jessé, então ele tem paternidade, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. Sisudo, acho que é sério, né? Sério. Sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha como é que mudou a impressão que tinham dele. Ele recebeu a unção e ele não fez nada. Ele continuou fazendo o que ele está fazendo. Mas a sua identidade começou a ser transformada. A sua identidade é transformada no secreto, não em público. A sua identidade é formada em intimidade com Deus, é no seu secreto. Muitas pessoas acham que a notoriedade é que traz a identidade. O que traz a identidade é a intimidade. Davi, ele foi levado lá. E eu considerei essa fase, a segunda fase, como o serviço. Então eu botei o primeiro o esquecimento, o esquecido, e o segundo o serviço. Se Deus pega Davi e joga ele como rei, talvez não desse certo. Ele teve que ir para dentro do reinado servir um rei, para ele poder saber como é ser um rei. Muitas vezes a gente quer queimar os processos, a gente quer passar pelos processos. Aí você vai falar assim para mim: mas pastor, você lembra como é que era Saul? Saul é um péssimo rei. Mas Davi aprendeu muita coisa com Saul. A gente não aprende só com os acertos, a gente aprende com os erros das pessoas. A gente tem que servir pessoas, a gente tem que aprender a servir pessoas que a gente até não concorda. Entendeu? Eu não vejo, eu lembrei de uma história que um cara de uma cidade pequena descobriu que tinha um tumor no cérebro. Eu tenho que ser operado. Urgentemente, você vai ter que ser operado agora, imediatamente. Mandaram ele para botar aquela roupa com um aventalzinho que fica aberto atrás, rasparam a cabeça dele, botaram ele numa maca e botaram no centro cirúrgico. Vai ter que ser operado agora, senão você vai morrer. Entra um rapaz, né? E ele fala assim: oi senhor, tudo bem? Eu sou o doutor Wagner, eu que vou operar o senhor. Ah, que bom, doutor, tudo bem. Olha, mas eu tenho que ser sincero com você. Essa é a minha primeira cirurgia. Como é que você ia se sentir? Você, opa, não, peraí, doutor. Ei.
Peraí. Você não ia se sentir assim? Agora vamos dizer que nesse mesmo hospital entra um homem e fala assim: oi, rapaz, tudo bem? Tudo bem. Olha só, a gente é uma cidade pequena, a gente não tem tantos médicos assim. Eu vou ter que operar a sua cabeça. Só que eu já fiz mais de 1000 operações, todas com sucesso. Você preferia o diplomado ou você preferia o com experiência? Qual que você ia preferir? Só que Davi, ele foi diplomado com unção. Só que ele não tinha experiência nenhuma de ser rei. Às vezes, a gente acha que a unção, a gente acha que o diploma, a gente acha que a autoridade que alguém dá para a gente, o bispo fala assim: ó, agora você vai ficar aqui na porta, você vai cumprimentar as pessoas, você vai receber os visitantes, você vai dizer: eu te abençoo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E aí a gente tem pessoas que podem receber essa autoridade de um jeito e pessoas que podem receber de outro. Não é verdade? Por quê? Porque cada pessoa ela reage a essa autoridade do jeito que está o seu coração. Agora, se você fala com essa pessoa, você vai ficar na recepção com fulano. Você vai seguir o Beltrano, que está aqui nessa recepção há anos nessa igreja. E você vai ficar junto com ele recepcionando. Essa pessoa vai aprender da maneira certa. E talvez aprenda algumas coisas que ela não vai querer fazer. Ou aprenda coisas que ela vai fazer. Não é verdade que eu estou falando? A segunda fase do guerreiro, ele é esquecido, e ele tem que ser discipulado, ele tem que andar com alguém, ele tem que ser submisso, ele tem que entender de submissão, ele tem que servir. Então, essa segunda fase é o serviço. Se você não está preparado para o serviço, você não está preparado para a liderança. Só porque ele foi ungido não quer dizer que ele é um líder. Amém? Ele foi honrado na frente dos pais, do pai e dos irmãos. Mas quando ele foi servir, ele não foi honrado. Ele foi servir. Ele tinha sido levantado, mas ninguém sabia. Isso me mostra também uma outra coisa, que Davi mudou. Davi foi mudando. Quando falou aquela primeira, ele era ruivo, de boa aparência, para essa segunda ele mudou. E isso também me mostra uma coisa, que se você não está servindo, você não está mudando. Se você não está crescendo, você não está mudando. Tem pessoas que estão no mesmo jeito. Eu como cachorro-quente, eu e a Dani. A gente come cachorro-quente num trailer, lá no cantinho da Barra, desde que eu tinha 17 anos e ela 16. Vocês acreditam? Eu levei ela lá, eu tinha 17, ela 16. E até hoje, volta e meia, a gente falava: vamos lá no cachorro-quente. Isso é aquele saudosismo, sabe? Né? Eu sei que eu tenho 30 e poucos anos, não tem tanto tempo assim. Mas a gente levou ela lá no cachorro-quente. Tem um rapaz que trabalha lá, que ele começou a trabalhar na mesma época que eu comecei a frequentar lá. Eu sei porque, eu não sei o que aconteceu, os primeiros meses que a gente foi lá, ele falou assim: eu comecei essa semana. Lá atrás, quando eu tinha 17. E ele trabalha lá até hoje, no mesmo lugar, no mesmo balcão, vendendo cachorro-quente. Vocês acreditam nisso? É uma coisa, eu acho tão estranho isso. Sabe? A sua vida, a vida de um guerreiro, ela muda. Ela tem fase, ela vai mudando, você vai crescendo. Tá bom, tem momentos que tem um percalço. Na minha vida financeira eu tive percalço, na minha vida como casal eu tive percalço. Tem percalço, na vida empresarial eu tive percalço, você, né, dá uma recuada e depois tu volta para frente. Mas ficar a mesma coisa, anos a mesma coisa. Isso aqui me mostra uma outra coisa, que Davi ele não continuou a apacentar as ovelhas do pai dele. Tem gente que tem que parar de apacentar as ovelhas do pai. Tem gente que tem que crescer, que tem que mudar, que tem que andar. Sabe? Tem pessoas que ficam paralisadas. E às vezes, sabe por quê? Porque você ficar paralisado é cômodo. É confortável. Não tem estresse, não tem briga. Isso aqui eu já sei como é que faz. Mas só que a vida de um guerreiro não funciona assim. A vida de um guerreiro é crescer. Ah, pastor, mas ele teve uma hora lá que ele pegou a mulher de Urias, ele mandou matar Urias. Tá bom, tem percalço, tem problemas. Mas pior é você ficar paralisado a vida toda.
Não fique paralisado. Então a segunda é o serviço. A terceira fase é o confronto. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus, né? E Golias vinha todo dia, 2 vezes ao dia, durante 40 dias. Se você ler lá, todo dia de manhã e de tarde. Parece até remédio, né? Todo dia, de manhã e de tarde, Golias vinha, o povo de Israel estava de um lado, do outro lado, o outro povo e um vale no meio, né? 40 dias esse homem desce e ele pergunta assim: tem homem aí não? Tem algum guerreiro aí? E eu acho interessante porque um exército todo, ninguém ficou incomodado, né? Eu acho que talvez, olha o que eu acho que aconteceu, é viagem minha, tá? Não está escrito na Bíblia não. No primeiro dia, tinha 3, 5 incomodados. No quarto dia, tinha 2 incomodados. No 40º dia já não estava nem ninguém mais incomodado. Sabe por quê? Aquilo que você aceita, que você permite, que você tolera, você não pode reclamar, né? A gente, durante muitos anos, a gente foi conselheiro de casais, eu e a Dani, e às vezes eu vinha assim, mas ela toda vez, pastor, ela fala isso para mim, toda vez ela faz isso, me envergonha. E você não fala nada? Não. Então tá bom, né, querido? Então se tá bom assim para você, tá bom, então fica assim. O que você aguenta, o que você tolera, você está consentindo. Né? Eu não sei se você entende o que eu estou falando. O povo de Israel estava aceitando 40 dias de afronta. Tá bom, o cara era grande. É interessante que o pessoal falou assim para mim. Eu vi assim uma pessoa falando 2,90 metros, né? Eu fiquei imaginando a chapa de MDF tem 2,70. Já peguei algumas chapas de MDF nas minhas costas. Falei, meu Deus, 2,90, um cara. Eu entendo que o cara é grande. Mas olha que interessante. Ele devia ser a maior pessoa lá do povo deles, né? E quem era o maior no povo de Israel? Saul. Saul era o mais alto. A Bíblia fala que ele, acima do seu ombro, não tinha ninguém. Está escrito. Então, só que ele não tinha o Deus. Ele não tinha Deus do lado dele. Essa é que é a diferença. Então, o que Deus faz? Deus permite que o menor de Israel, porque a Bíblia diz que ele não tinha idade para servir, a Bíblia diz que ele era um menino, e de boa aparência, ruivo. Quando você pensa num guerreiro, você não pensa no cara de boa aparência, você pensa no cara forte. Normalmente feio, né? Não é? Cheio de cicatriz. Como é que você imagina um guerreiro? Mas não, vamos botar aquele garoto de boa aparência. E aí ele chegou lá com o burrinho, ele fazia entrega, né? Não sei se você sabe, ele tinha iFood no celular dele. Porque o pai dele mandou ele entregar as coisas lá, né? Ele veio com o burrico, né? Ele era motoboy de entrega. E aí ele chega lá e fala assim, quem é esse filisteu para afrontar? Ficou nervoso. Aí o irmão dele falou assim, rapaz, tu é abusado pra caramba, hein? Tu é abusado, tu sempre foi abusado. Vou ler lá, ó, 1 Samuel 17, vou ler a partir do 24, que diz assim, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, né? E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos de Israel. Então falou Davi, porque ele chegou lá para a entrega, né? Aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feriste filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi, e disse, por que desceste aqui? Quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz só uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como Dante. Ouvindo essas palavras que Davi falara, anunciaram-lhe a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo
irá e pelejará contra o filisteu. Olha que eu achei, antes dessa passagem aqui, fala que Golias tinha não tantos metros, o escudo dele tinha tanto de tamanho, que a lança dele pesava, não sei o quê. Eu não sei quem tinha uma balança lá na guerra, para falar, peraí, deixa eu pesar a tua lança aqui, porque eu tenho que escrever aqui na Bíblia o peso da tua lança. Eu não sei quem tinha, mas devia ser um boato, né? Então, eles falaram que Golias era grande, que Golias era o escudo, que tinha o escudo, Golias tinha uma lança, eles focavam em Golias. Quando Davi volta e fala assim, quem é você para enfrentar, para poder afrontar o Senhor dos Exércitos? Ele não focou no problema, ele focou em Deus. Ele não trouxe aquele problema para ele. Ele falou, você está afrontando Deus, cara. Você não sabe que esse aqui é o povo de Deus, você está afrontando Deus. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente fica focando no problema. Ah, eu não tenho como pagar isso aqui. Eu não tenho como comprar isso aqui. Ah, eu estou com um problema de saúde. Aí a gente fica assim, eu não sei você, tá? Eu sempre falo de mim, tá? Eu estou com um probleminha de saúde, eu entro no Google. O médico fala para mim, ó, o teu problema é isso, isso, isso. Eu falei, então agora eu vou virar um especialista. E aí eu entro no Google, pesquiso tudo, eu quero ler tudo sobre aquilo. Aí eu entro no YouTube. Quando eu entro no YouTube, então, aí você tem 50 médicos falando, e cada um com uma opinião. Cada um fala uma coisa. Aí a gente fica assim, buscando quem é o cara que está falando sério. Ó, eu acho que é esse que ele tem cara de sério. Então, ou então fala assim, ó, o médico fala assim, você tem que parar de comer tudo que é gorduroso, você tem que parar. Não, esse não é um bom médico. Aquele, pode a vida normal, esse médico é bom. Esse que é o cara, vida saudável, não vai precisar nem comprar remédio. Ai, graças a Deus, remédio é caro pra caramba. Esse cara que é vida saudável, que é legal. Mentira, é verdade que eu estou falando. A gente busca as opiniões que a gente quer receber. A gente não busca a opinião que vai incomodar a gente. E aí, as pessoas ficam olhando para o problema. As pessoas ficam focando em Golias. Você foca no seu gigante. Davi focou em Deus. A gente tem que focar em Deus, é dele que vai vir a solução. Se você é aliançado com Deus, você tem intimidade com Deus, qualquer coisa sobre a tua vida é afronta para Ele. É afronta para Deus. Eu sou filho de Deus. Você que tem filho, você imagina o que eu estou falando. Alguém mexeu com teu filho estando errado, tu fica do lado de quem? Se o meu filho está errado, eu lembro uma vez que o Rafael desceu e ele e um outro garoto fizeram um negócio interessante. Ele estava na frente de um portão. Sabe esses portões que você aperta o botão, aí abre um portão de dentro e depois tem o portão de fora? Porta de vidro e a porta de ferro lá fora. O cara apertou o botão lá dentro e abriu a porta de ferro. E aí o garoto entrou, o rapaz entrou. Quando o rapaz entrou, o Rafael estava dentro, junto com outro garoto, eles fecharam a porta de vidro, deixaram ele trancado no meio, sem ter como falar. Só que o Rafael, eu acho que ele tinha uns 11 anos, e esse cara devia ter uns 20, e estava voltando da academia. Você imagina o cara. O que ele fez? Ele pulou o portão de ferro, abriu de novo, voltou lá, pegou os dois e cascudo nos dois, né? Aí Rafael chega lá em casa e fala assim, pai, o garoto grandão, o pai me deu cascudo. É mesmo? Qual o tamanho do garoto para antes da gente ir lá? Aí eu falei, não, vamos lá resolver essa parada. Aí desci e foi lá atrás do garoto, na rua. Aí veio o garoto. Aí eu, ô tio, peraí, deixa eu te explicar, tio. Não, cara, calma aí, olha o teu tamanho, o tamanho do meu filho, cara. Não, mas deixa eu te explicar. Não, eu tô super assim, eu não quero briga, eu quero te ouvir. Porque o garoto ia me bater também, né? Ia ficar eu e o Rafael. Aí o garoto falou assim, tio, ele fez isso. Eu falei assim, cara, você tá certo, mas você não pode dar um cascudo nele. Você não pode fazer isso. O que você fez foi numa medida muito maior do que o que ele fez contigo. Então não pode. Se ele falasse assim, não, mas ele matou o meu gato. Eu falo, não foi nada isso, é só matar um gato. Porque com o nosso filho, a gente sempre quer defender o nosso filho. Agora, você pega na proporção de Deus. Deus está sempre do teu lado, querido. Deus está sempre do lado do guerreiro. Quando eu falo assim, Senhor, tu está vendo o que está acontecendo comigo?
Ele não falou assim, eu vou enfrentar Golias porque eu sou o cara. Não. Você está afrontando Deus. Então, como é que você faz isso dentro da sua mente, né? Eles estavam focando em Golias. Nessa terceira fase, eu escrevi aqui, ó, o que te move é indignação. O que te move para você ter vitória é indignação. Se você não está indignado, se você não está insatisfeito, se você não está incomodado, né? Sabe o que acontece? Tudo na humanidade foi a inconformidade, a pessoa está inconformada. O povo lá da Europa estava inconformado que tinha um pedacinho de terra desse tamanho. Começaram a mandar navio para tudo quanto é logo para descobrir terra. Não é? Agora tem o Elon Musk que está mandando foguete para Marte, né? E qual é a desculpa que ele dá, ou não sei se é verdade, não sei se é desculpa, mas ele fala assim, buscar um lugar para colonização, porque a gente vai ter um colapso aqui. E é uma boa desculpa, não é? A pessoa está inconformada, é o que move as pessoas para fazer coisas grandiosas. Quem era Davi antes de vencer Golias? Não era ninguém. Ninguém conhecia Davi. Os problemas que vêm para a gente, eles são oportunidades para Deus tirar a gente de um lugar e levar a gente para outro. Os problemas, as dificuldades que vêm para a gente, pastor, mas eu estou com muito problema lá na minha empresa. Que bom, você está com problema, você vai ter que se mexer. As vendas pararam. Que bom, então agora você vai ter que arrumar um jeito de vender diferente. Eu só estou cheio de problema com funcionário. Que bom, então agora você vai fazer uma reunião e você vai ter que descobrir, troca para MEI, manda embora, não manda embora. Pior coisa que tem é você ficar paralisado e insatisfeito. Você ficar paralisado e insatisfeito. O problema vem quando a gente está insatisfeito para nos ajudar a nos movimentar. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Amém. Golias foi enviado para Davi porque ele recebeu a unção de rei. Ele já estava tendo a experiência que ele estava andando com o rei. Ele estava tocando harpa, o cara ficava endemoniado, ele tocava, o louvor liberta, né, gente? E aí ele tocava e ele estava vendo, esse rei aí, as atitudes dele não são muito boas não, mas ele está aprendendo, né? E aí esse cara vai e pinta uma oportunidade para ele poder se levantar. Esse é o caminho do guerreiro. Primeira fase, ninguém me conhece, ninguém me respeita, ninguém me honra. Segunda fase, eu vou servir, eu vou ser servo. Terceiro, o problema. Toda vez que tem uma coisa grande, você tem uma oportunidade de você transformar aquilo numa bênção muito grande. Vou te falar uma coisa. Eu tive um problema na boca, que eu fui fazer um problema num dente e começou a inchar aqui, fechou a minha glote, né? E aí, eu fui internar no hospital, tinham que fazer uma operação naquele dia, e eu fiquei assim, desesperado, né? Minha pressão foi lá no alto e não voltava, né? Então eles me dando remédio, toda hora e a pressão não volta. Como é que a gente vai operar com a pressão assim? Só que Deus me livrou. Deus levantou pessoas e que falaram de um médico, aí o médico falou, eu vou para aí agora, opera agora. Foi lá, resolveu. E Deus faz esses milagres. Esse milagre, ele é meu. Quem aqui tem um milagre nessa área da saúde? Levanta a mão. Fica com a mão levantada. Tem 3. Quem aqui tem um milagre na área financeira? Levanta a mão. Continua com a mão levantada do primeiro. Quem aqui tem um milagre na área familiar, de casamento, relacionamento com filhos? Levanta a mão. Agora olha para as mãos aí dos lados. Sabe o que é isso aí? Isso é material na mão de Deus. O teu milagre é a vitória de um problema. O teu milagre é a vitória de um problema. Quando a gente tem um problema, é uma oportunidade para o milagre de Deus. E com quem levantou a mão, que passou por alguns problemas, e eu nem citei todos aqui, né? Porque senão eu vou ficar aqui até depois do almoço. Mas aí, quando você tem problema, é oportunidade para que haja um milagre. É assim que Deus trabalha. Não tem vitória sem confronto, não tem vitória sem uma batalha, sem uma luta. Não tem como um boxeador entrar no ringue, fazer assim e ganhei já, não tem confronto. Tem que ter confronto para ter vitória.
ele trouxe esse confronto. Foi Deus que trouxe esse confronto. E sabe o que eu acho interessante? Essa caminhada que eu falei aqui do esquecimento, depois do serviço, para aprender, e depois o confronto, né? Vamos lá, vou pegar a vida de José. Vou te mostrar essas 3 coisas na vida de José rapidamente. José foi vendido pelos irmãos, né? Ele era rejeitado, não era? Depois ele foi lá trabalhar na casa de Potifar e na prisão, serviço. Não é? Depois ele teve que falar do sonho lá do cara, ele teve até a notoriedade. E depois ele teve que vencer um momento de batalha, que foi quando perdoou os irmãos. Você está vendo na vida de José? Vamos na vida de Moisés? Moisés foi esquecido, ele ia ser morto. Depois ele foi para o castelo, não foi? Para poder trabalhar e saber ser um estadista. Depois ele foi lá para o deserto, né? Aí teve o confronto. Para mim, o confronto de Moisés não foi nem as pragas. Para mim, o confronto de Moisés foi com Deus. Quando Deus falou lá, vai, pega o que você tem, vá lá e faz o que eu estou mandando ali, foi um confronto com Deus. E ele depois conseguiu. Quer entrar na vida de Josué? Eu vou ficar aqui a manhã toda falando. Todo guerreiro de Deus teve essas fases. Só que eles foram vitoriosos. Vamos na vida de Sansão? Sansão fez todas essas fases. Só que ele caiu, não foi? Vamos na vida de Judas? Judas foi treinado por Jesus? Judas saiu de que ninguém reconhecia Judas? E ele não caiu também? Então as fases do guerreiro, eu comecei a pensar nisso, gente, é na minha vida, é na sua vida. É na minha vida, é na sua vida, é em todas as vidas. Só que o que você faz com o que você tem na mão é que vai se diferenciar se você é um vitorioso ou você é um derrotado. Sabe o que Jesus fala? Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, no mundo tereis aflições, terem problemas. A diferença, sabe? Ah, pastor, mas isso que você está falando é eu pregar muito uma coisa sobre vitória, então tem que ter vitória. Mas nosso Deus é um Deus vitorioso, eu sou filho dele. Tem que ter vitória sim. Tem que ter vitória. Eu não lembro. Eu acho que a gente não precisa não falar de problema, ignorar a dificuldade. Eu não sou a favor disso. Que é só vitória, né? Por exemplo, você casou. Você tem problema. Não é? Você teve filho, você tem problema, tem dificuldade. Você quer abrir uma empresa, tem problema. Quer um emprego melhor? Tem problema. Tem problema. É normal. A gente tem que virar especialista em resolver problema. Não é isso, bicho? Se você for especialista em resolver problema, quando fala assim, pintou um problema, vem cá, filho, vem. Vem cá, vem, querido. Apoia aqui, vem, mais umzinho. Ah, eu estava com saudade de arrumar um problema. E vamos resolver os problemas. Para ser um guerreiro, tem que gostar de problema, tem que querer problema. Para você ser um guerreiro de Deus, você tem que ficar indignado com o problema, que nem Davi ficou. E a quarta fase, que é a última, e queria chamar o pessoal do louvor para vir para cá. Ó, Isaías 61, verso 6, versículo muito conhecido. Eu só vou falar da vida de Davi até o pecado de Davi. Mas Davi pecou feio, né? Ele estava no lugar errado, na hora errada, olhando para a mulher dos outros. Não é verdade? Agora, olha uma coisa que eu ouvi essa semana que eu fiquei assim, gente, isso aqui não tem nada a ver com a palavra não, é só um parênteses, tá? O que Moisés fez de errado? Deus falou para ele assim, fala para a rocha, ele bateu na rocha, ele tocou na rocha, não foi isso? Você não vai entrar na terra prometida. Aí Davi vai, pega a mulher dos outros, manda matar e Deus fala, eu te perdoo. O teu filho vai morrer, mas eu te perdoo. Não dá para pensar? Não dá para a gente parar para pensar? Não dá para a gente parar para pensar? Essa pessoa falou assim que Moisés teve muito relacionamento com Deus. Moisés viu Deus face a face. Moisés recebeu as tábuas, ele falou com a sarça, teve muita intimidade. Davi teve muita intimidade também, mas nem tanto.
Ele falou que o grau de intimidade que a gente tem com Deus é o grau de responsabilidade que Deus cobra da gente. Você quer ter muita intimidade com Deus? Sua vida vai ser muito boa. Mas a sua responsabilidade com relação à obediência vai aumentar muito. Então é um caminho sem volta. É um caminho de relacionamento. Mas voltando aqui, Isaías 61, eu vou ler do 6 ao 9, diz assim: mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e a sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Olha só. Porque eu, o Senhor, eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Sabe o que é isso? Essa é a recompensa do guerreiro, depois de cumprir todo o seu chamado. Essa recompensa. Mas eu queria te atentar para uma coisa. Pastor, mas é muito difícil, pastor. Está muito difícil para mim. Está muito difícil sustentar esse casamento. Está muito difícil, pastor, essa situação minha de trabalho. Ah, pastor, está muito difícil, eu tenho depressão, eu me sinto mal, eu tenho vontade de não sair de casa. Eu entendo todas essas dificuldades. Tem um caminho do guerreiro e passa por essas dificuldades. Isso aqui é o prêmio. Mas olha que interessante que o prêmio fala. Ele fala assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Tem que passar pela vergonha para ter dupla honra. Olha o que ele fala. Amém. Em lugar da afronta, exultarei na vossa herança. Tem que ter afronta. Tem que ter vergonha. Tem que ter afronta, tem que ter dificuldade. A gente parece que quer a dupla honra. A gente quer o reconhecimento, a gente quer ser honrado, a gente quer ser amado. E amém, você vai ser amado, você já é amado por Deus. Naquele dia que Ele morreu na cruz, Ele te amou. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho. Ele já te amou. Ah, pastor, mas e as minhas dificuldades? Imagina a dificuldade de Jesus, que não tinha pecado, que não tinha erro, aceitar ser crucificado. Ah, mas a culpa é de quem? A culpa é dos meus pais, a culpa é do governo, a culpa é que eu não me preparei melhor, que eu não estudei o bastante, a culpa é que eu não tive ninguém para me ajudar. Se você não deixar essa culpa para trás, você não olhar para frente, não tem como ter dupla honra. Porque no lugar da vergonha terão dupla honra. Já passou o tempo da vergonha. Deixa para trás, joga isso para trás, joga isso para fora. Já passou, agora é o tempo da dupla honra. É o caminho do guerreiro. Essas experiências que você teve te trouxeram até aqui. Elas não foram ruins. Elas te proporcionaram um caminho até aqui. As minhas experiências negativas, minha experiência de morte, minha experiência de falência no meu casamento, me trouxe até aqui. Eu não me arrependo da caminhada, eu me arrependo das minhas atitudes. Eu me arrependo do que eu escolhi. Mas eu sei que foi por um propósito que eu não enxergava. Mas hoje eu posso falar de casamento, eu posso falar de empresa, eu posso falar de doença que você salva, a pessoa é salva. O teu milagre é um patrimônio. Aquela vergonha, aquilo que te trouxe problema, dificuldade, é o teu patrimônio. E na mão de Deus ele é um testemunho para o milagre de outras pessoas. Sabe, abraça isso, não rejeita isso, não reclama disso. Abraça isso e pensa assim: ah, então tá bom, isso aqui já passou, mas isso aqui é um material para poder ajudar outras pessoas. Deus quer te usar com esse material que você tem. Ah, pastor, você não sabe, eu me separei. Então, amém, querida. Vence isso e vai ajudar outras pessoas separadas.
essa, sabe? Pensa nisso, as minhas dificuldades familiares. Agora eu vou ajudar famílias. Sabe que eu não tenho coragem de voltar no prédio que eu morava. Quando o nosso primeiro casamento, que eu casei de novo com a mesma mulher, né? Eu não tenho coragem de voltar lá. Era tanta vergonha que a gente fazia no condomínio. Não tenho coragem. Só se for para dar um testemunho de casamento. Por quê? Porque aquilo tudo é um testemunho. Aquilo tudo é material na mão de Deus. Amém? Fique em pé, quero orar por você. Quero fazer uma oração. Porque você está na caminhada do guerreiro, querido. Eu não sei se você está na fase que ninguém te enxerga. Eu não sei se você está na fase do serviço. Eu não sei se você está na fase do confronto. E eu não sei se você está na fase do dupla honra. Mas eu quero te falar que essas fases na sua vida são todos um propósito de Deus para você poder chegar na vontade de Deus. A vontade de Deus aqui na terra. Senhor, faz a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Faz a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. Faz a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Não me deixa desistir como Sansão desistiu. Não me deixa desistir como Judas desistiu. Não me deixa desistir como Caim desistiu. Senhor, eu quero fazer a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Toca, Senhor, em cada guerreiro desse que ouviu essa palavra. Coloca sobre nós toda a armadura do soldado de Deus. Ajusta essa armadura nos nossos corpos. Tira toda flecha, tira toda seta, tira tudo que nos incomoda, Senhor, que nos impede de caminhar. Senhor, ajuda-nos a jogar as bolsas, as malas nesse deserto, para podermos correr, para podermos andar no deserto. Ensina-nos, Senhor, a usar as nossas experiências em favor do Teu reino. Oh, Deus, começa a tratar agora todo mundo que está machucado pelo passado. Mostra, Senhor, essa caminhada. Mostra que essa caminhada foi debaixo da Tua permissão. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Eu não sei, Senhor, o que cada um aqui passou. Mas mostra para nós que tudo na nossa vida tem um propósito divino. Tudo, tudo, tudo. Até aquelas vezes que nos machucaram. Até aquelas vezes que nos roubaram. Tudo tem um propósito divino. E eu não vou abrir mão desse propósito para a minha vida. Em nome de Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras, 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 assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou... Só a igreja, assim que eu luto, assim que eu luto. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Parece
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Eu quero fazer mais uma oração com você. Aleluia, glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração com você. Coloca a tua mão assim no teu coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e que ninguém e nada possa tirá-lo de lá. Amém. Eu queria perguntar se alguém aqui hoje fez essa oração pela primeira vez, e eu quero orar por você. Você fez essa oração pela primeira vez? Levanta a tua mão e eu queria te convidar para vir aqui para eu orar com você aqui na frente. Amém? Alguém fez essa oração pela primeira vez? Gostaria de receber uma oração? Não? Amém. Agora eu queria fazer uma segunda oração. Eu queria orar por você que se sentiu no meio desse caminho bloqueado. Porque esse trajeto aqui do guerreiro, ele pode trazer bloqueios. Ah, pastor, eu me sinto assim, até hoje eu me sinto rejeitado, ninguém me enxerga. Ah, pastor, eu estou servindo, mas parece que não chega um momento no meu impulso. Parece que não tem um Golias ainda para mim vencer. Ou então eu não encarei o Golias, apareceu, mas eu não encarei. Ah, pastor, eu estou servindo, eu já tive um Golias na minha vida, mas eu não me sinto que eu recebo essa dupla honra. Eu não sinto isso. Eu não me acho honrado. Eu quero orar por você. Você vai precisar sair do seu lugar, onde você está mesmo, porque isso é muito pessoal. Queria que você colocasse a mão no teu coração agora e você olhasse para dentro de você. Senhor, nós queremos apresentar os nossos corações a Ti. Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é voltar para essa caminhada. Se nós nos perdemos no meio do caminho, se nós saímos em algum desvio, se nós nos preocupamos mais conosco, de repente, com a nossa vida, com conforto, ou se nós nos aborrecemos com pessoas, até na igreja mesmo, eu quero te pedir, Senhor, dá um outro caminho, não volta a gente para esse caminho, Senhor. Nos deixa voltar para essa caminhada, porque essa caminhada ela é pessoal, ela não depende das pessoas, ela não depende do tamanho do Golias, ela não depende da liderança. O líder de Davi era Saul, ela não depende do tamanho do desafio, porque Golias era um homem muito grande, ela não depende nem da nossa família nos reconhecer, ela só depende do nosso relacionamento com Deus. Alinhe o meu relacionamento com Deus novamente. Me faz novamente ter aquele relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero escrever salmos. Eu quero poder andar sozinho e sentir a presença do Espírito Santo falando comigo todo momento. Restaura essa intimidade para nós e bota-nos de novo no caminho do guerreiro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Amém, amém. Tarefa de casa, tarefa de casa, tarefa de casa. Escutar essa palavra 7 vezes. Não é escutar 5 vezes, escutar 7 vezes. Porque essa palavra tem segredos maravilhosos para que você possa tocar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Tem segredos, essa palavra tem coisas incríveis para a gente aproveitar, aprender. Porque vamos fazer o ano de 2023 um ano diferente, um ano que você vai atingir o melhor da sua vida. Amém? Não ser um ano mais de reclamação, dificuldades. Eu tentei, mas não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Vamos lá, esse ano vai ser o ano de grandes conquistas na nossa vida, espirituais, emocionais. Amém? Posso orar com você? Amanhã, às 8h30 da manhã, nós estamos no nosso Instagram, Sara Recreio. Você é nosso convidado. Aliás, a semana toda, 8h30 da manhã, nós temos o nosso devocional. É uma forma de você começar o dia, né, conectado com a gente na palavra. Tá bom? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado que eu aprendi tanto nessa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque ela fortalece a minha fé. O Senhor nos apontou um caminho. Eu sei que esse caminho é Jesus. Afinal de contas, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse caminho é Jesus. Mas muitas vezes nós trilhamos esse caminho e desanimamos. Mas agora eu tenho uma direção, eu tenho uma maneira, eu tenho um porquê. Eu vou atingir o meu objetivo em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça, a graça dele, o perdão dele, a reconciliação dele, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Ele te ama, e a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre sua vida. Essa semana, por causa do amor, da graça e da unção, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora por você, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Gente, está fraco. Como é que vai ser a sua colheita essa semana? Quem pede, eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Se você ainda não participou do nosso Sara Social, dê uma passadinha lá, participe do nosso Sara Social, porque nós temos ajudado muitas famílias. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma boa semana.